sentar, meus queridos irmãos. Na Epístola de São Paulo aos Gálatas, ele fala de duas cidades, a Jerusalém aqui de baixo e a Jerusalém do alto. E fala que a Jerusalém do alto é a que nós buscamos, que é a nossa mãe, que na verdade é a igreja. No Evangelho nós vemos Jesus fazer um milagre da multiplicação dos pães, e que dá de comer a mais de 5.000 pessoas, com apenas 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas é interessante que logo depois que ele fez o milagre, o povo correu para fazê-lo rei, e ele fugiu. E há realmente em nós essa tentação de nós acharmos que a nossa vida é só aqui na terra, de que nós somos cidadãos apenas deste mundo e que vamos ficar só aqui. E essa mesma tentação aquele povo teve com relação a Cristo, e é a tentação que nós temos de querermos um Cristo, um Deus só para as coisas da terra, colocando a nossa finalidade nas coisas da terra, como se nós fôssemos cidadãos daqui, mas na verdade nós estamos aqui de passagem. Nós não somos membros dessa Jerusalém terrestre, de que fala São Paulo, somos membros da Jerusalém do alto, que é a vida eterna. Enquanto estamos aqui na terra, nós trabalhamos, estudamos, compramos, vendemos, fazemos muitas coisas, comemos, mas tudo isso é passageiro. Nós buscamos a Jerusalém do alto. Jesus, ele cuida da nossa vida aqui da terra, e o milagre da multiplicação dos pães é exatamente para mostrar que ele cuida de nós, que ele providencia tudo o que é necessário para a nossa vida, evidentemente desde que nós façamos a nossa parte, mas ele não nos desampara enquanto estamos aqui na terra. Porém, tudo isso é em função da eternidade. Por isso, quando o povo vai atrás dele lá na sinagoga de Cafarnaum, logo depois do milagre da multiplicação dos pães, ele diz: vocês vieram aqui porque tiveram pão. E continua: os pais de vocês tiveram pão, receberam o maná no deserto e morreram. Busquem, pois, um verdadeiro alimento, que aquele que comer não terá mais fome. E que alimento é esse? Ele diz: eu sou o pão descido do céu, e quem comer deste pão viverá eternamente. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. De modo que o pão que nós comemos aqui na terra, as coisas que nós fazemos no dia a dia aqui na terra, podem ter o seu valor, mas vai ser sempre um valor passageiro se nós não fazemos as coisas em vista da eternidade. E em vista da eternidade nós só faremos se estivermos unidos a Cristo. Por isso ele diz que é necessário comer da sua carne e beber do seu sangue. De modo que hoje gostaria de refletir um pouquinho com vocês a respeito do sacramento da Eucaristia como alimento, como comunhão. A comunhão que nos une a Jesus Cristo, comum união, nos dá uma união comum e íntima com Cristo. A comunhão é como um matrimônio que acontece entre a pessoa, entre a alma e nosso Senhor Jesus Cristo. Na comunhão, nós tornamos presente em nossa vida, de modo pessoal, aquela aliança que Cristo fez com a humanidade na cruz e que se renova no altar. E através da comunhão eu tenho uma participação mais plena
podíamos dizer assim, ou plena, ou pleníssima, nesta aliança que se renova no altar. Então, passo a fazer parte de modo pleno desta aliança quando eu comungo. Por isso, Cristo disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Existe um hino muito antigo que diz: ó sacrum convivium in quo Christus sumitur, ó sagrado banquete no qual o Cristo é consumido, recolhe tu memória passiones eius, renova-se, recolhe-se e torna presente a memória da sua paixão. Mensi pletu gratia, que a nossa mente, a nossa alma se enche de graça. Et futura gloria nobis pinius datur, e nos dá o penhor da glória futura. Isto é que é a comunhão. E por que é necessário comungar? Por vários motivos, né? O primeiro é porque a comunhão é alimento da nossa alma. Assim como nós precisamos todos os dias das nossas refeições, do nosso café da manhã, do nosso almoço, do nosso jantar, e se nós não nos alimentamos no dia a dia, nós ficamos fracos, sujeitos a doenças. Assim também a nossa alma precisa de um alimento, e este alimento da alma é o próprio Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne pela vida do mundo. De modo que há uma necessidade nossa de nós nos alimentarmos com o próprio Jesus Cristo para nós nos tornarmos santos. Existe uma exigência na nossa alma, uma necessidade de uma união íntima com Cristo. Isso por um motivo muito simples, porque a santidade consiste numa conformidade com o nosso Senhor. E a comunhão não só nos dá essa conformidade, pela intimidade que nós temos com Cristo, como nós passamos a viver nele e ele em nós. E quando nós nos alimentamos, comemos lá o nosso arroz com feijão todos os dias, esses alimentos desaparecem e fica apenas a pessoa, né? Nós ficamos como pessoas. Na comunhão eucarística acontece o contrário. Nós como que desaparecemos e fica Cristo em nós. Às vezes nós somos muito escrupulosos com relação à comunhão, e muita gente não se aproxima da comunhão, achando: bom, eu não vou comungar porque eu não sou digno. Digno de comungar, então, só Jesus, se formos olhar por esse lado. Então temos que dizer aquilo que disse o centurião, como nós dizemos sempre antes da comunhão, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas devemos acolhê-lo, porque ele próprio diz, como disse a Zaqueu: quero ficar na tua casa hoje. Como chegou à casa da sogra de Pedro e curou a sogra de Pedro da febre. Como chega na casa de Marta, Maria e Lázaro, e lá se alimenta e descansa, e dá a sua palavra. E assim Jesus quer viver em nós. Por isso, embora sejamos indignos, a sua própria presença nos dignifica, porque nós nos unimos a Ele. Um outro escrúpulo que se tem é não querer se aproximar da comunhão, porque as comunhões que tem feito não tem tido aquela unção, aquela consolação. Nós não podemos ficar buscando as consolações de Deus, mas o Deus das consolações. Por isso, a comunhão vai nos transformar a si mesmo, porque ela age em si mesma, porque é um sacramento. E São Francisco de Sales nos ensina que duas classes de pessoas precisam da comunhão.
os santos para permanecerem santos e não caírem, e os pecadores para se tornarem santos. Precisam da comunhão os fortes para continuarem sendo fortes, e os fracos para se tornarem fortes, de modo que todos devem receber Jesus na comunhão. É uma necessidade da alma, como o nosso corpo tem necessidade do alimento. Por isso a igreja sempre foi muito cuidadosa em que todos os fiéis busquem comungar. Era a comunhão que dava força aos mártires para serem jogados às feras, antes comungavam. Era a comunhão que fez com que São Tarcísio, aquele menino lá de Roma, fosse levar comunhão aos presos, levar Jesus aos presos, e no meio do caminho foi martirizado, tendo Jesus no peito. Ou como o beato Mateus Moreira, nosso brasileiro lá do Rio Grande do Norte, que para não deixar profanar o Santíssimo, se agarrou a ele e arrancaram o coração dele. Os protestantes que invadiram lá a fazenda no Rio Grande do Norte, arrancaram pelas costas, e ele, para proteger Jesus. Mas essa força era Jesus quem dava, e é Jesus quem dá para nós. Então os cristãos sempre tiveram bem claro isso, a força que a Eucaristia dá para nós é algo de extraordinário, e não podemos viver sem ela. No início da igreja, como disse, todos os cristãos comungavam em todas as missas de que participavam. Depois foi havendo um relaxamento, e o Papa São Fabiano, no ano 250, coloca como lei que comunguem pelo menos 3 vezes ao ano nas 3 grandes festas. Quando entra na Idade Média, o relaxamento vai aumentando em termos de busca da comunhão, muitas vezes isso influenciada por um certo escrúpulo. As pessoas, eu não sou digno, não se aproximam. Por isso, a igreja colocou como lei que todos os fiéis chegados à idade da razão devem comungar ao menos uma vez por ano. E o novo Código de Direito Canônico diz que todos os fiéis que já fizeram a sua primeira comunhão são obrigados a comungarem ao menos pela Páscoa da Ressurreição. E o tempo pascal, segundo a disciplina atual, é entre a Quinta-feira Santa e Pentecostes, podendo os bispos em suas dioceses alargarem, se for o caso, havendo uma justa causa. Mas o tempo correto de fazer a comunhão pascal é entre Quinta-feira Santa e Domingo de Pentecostes. E todos os fiéis, então, são obrigados, chamados pela igreja a comungarem. E são recomendados a comungarem quando estiverem em perigo de morte, vai fazer uma cirurgia, vai para a guerra, uma situação que pode acontecer a morte, não quer dizer que seja na hora da morte, mas pode acontecer. Os fiéis são impelidos, chamados, recomendados vivamente a receberem Jesus. De modo que a comunhão é uma necessidade para nós e que a igreja nos coloca como obrigação, porque a igreja é mãe e quer a todos unidos. E o sacramento da Eucaristia nos une a Cristo de modo íntimo e nos dá também uma união com toda a igreja, porque todos se alimentam do mesmo Jesus Cristo. E quais são os efeitos da comunhão na nossa alma? O que acontece conosco quando nós acabamos de receber a Eucaristia? Várias coisas. Primeiro, a comunhão, ela nos une intimamente a Jesus Cristo, como eu disse. Dá uma união tão íntima com Ele, e chega ao ponto de sermos como São Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Alguns santos sentiam um fogo tão grande dentro do peito na hora da comunhão, que era algo extraordinário, que chamava atenção. Aquilo que os santos chamavam de o paraíso aqui na terra é o momento da comunhão. E se nós entendêssemos e vivenciássemos exatamente o que ocorre numa alma, na hora da comunhão, nós morreríamos de amor, porque um Deus que se faz homem se une a nós numa intimidade como no matrimônio, numa intimidade
extraordinária, é algo para chorar. Chorar, não de emoção apenas, mas chorar de agradecimento a Deus que se digna vir a um pobre mortal e nos elevar a uma dignidade maior que a dos anjos. Maior que a dos anjos. Temos essa união íntima com o nosso Deus feito homem, porque quando comungamos, recebemos corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Deus feito homem, ressuscitado, glorioso, triunfante, o mesmo Jesus que passou pelas estradas da Palestina, o mesmo Jesus que morreu na cruz, mas o Jesus ressuscitado e glorioso, e é este Jesus que nós recebemos na hora que comungamos. Está ali realmente, está ali substancialmente na hóstia consagrada. E há esta união íntima dele conosco quando nós comungamos. Além disso, a comunhão nos dá graças especiais para a nossa vida no dia a dia. A comunhão nos esclarece a inteligência para que possamos conhecer melhor as coisas necessárias para a nossa vida espiritual. A comunhão fortalece a nossa vontade para que possamos resistir às tentações do dia a dia. A comunhão nos torna valentes, vigorosos, soldados fortes, corajosos, para caminhar na estrada deste mundo. Conhecemos no Antigo Testamento a história de Elias, o profeta, que viveu numa época de grande apostasia do povo, uma época muito ruim, que o povo tinha abandonado a Deus, e ele, perseguido por Jezabel, ele foge e vai para uma região mais desértica, e vendo toda aquela situação do povo e a perseguição que ele sofria, ele pediu a morte. Então se deitou encostado, aliás, se recostou numa pequena árvore, num junípero, e ali adormeceu. Depois ele foi acordado por um anjo que lhe apresentou um pedaço de pão de dentro das cinzas e um pouco de água. E o anjo disse: levanta, Elias, e come. E Elias se levantou e comeu, e com aquele pão ele caminhou 40 dias até chegar ao monte Horebe. Este pão é símbolo ou figura da Eucaristia. Se aquele pão trazido pelo anjo deu para Elias aquela força, muito maior força nós teremos quando nós comungamos, porque não teremos um pão, teremos o próprio Deus feito homem, que nos vai dar esta força para, no meio dessa grande apostasia em que nós vivemos no mundo, em que tudo conspira contra nosso Senhor, contra a igreja e contra a nossa alma, é a Eucaristia que vai nos dar forças para resistirmos. É conhecida a história do cardeal François Vantuan, aquele vietnamita que ficou 13 anos preso nos cárceres comunistas e que, para celebrar a missa, celebrava muitas vezes na palma da mão, porque não tinha cálice, com 3 gotinhas de vinho e depois com o pão, e celebrava ali rapidinho, comungava, e ele guardava o sacramento da Eucaristia, às vezes no bolso, e à noite, por baixo dos lençóis e cobertores, distribuía para os outros presos que estavam lá perseguidos pelos comunistas. E ele, 13 anos, ele dizia, a força estava ali na Eucaristia. Ou Damião, o herói de Molokai, o padre Damião, Santo Damião, que foi para a ilha de Molokai cuidar dos leprosos, sozinho, no meio daquele povo maltratado, sofrido,
com praticamente, humanamente, tudo perdido, cheios de conflitos, e ele dizia: a minha vida aqui em Molokai seria impossível se eu não tivesse a Eucaristia. De modo que a Eucaristia dá essa força para nós. Força para resistir às tentações. Conserva em nós a vida da alma. Conserva em nós a graça. A Eucaristia quebra a força do demônio. São José de Cupertino dizia que comungai muitas vezes, pois o inimigo de Deus não pode estar muito tempo onde Deus estiver. Por isso a comunhão frequente vai necessariamente tirar qualquer investida do demônio, ou se ele investir não vai conseguir nada, porque onde Deus está, o demônio não pode entrar. A Eucaristia vai enfraquecer em nós os maus hábitos, os maus costumes, e vai nos purificar dos pecados mortais, vai nos tirar os defeitos, vai nos fazer crescer na santidade. E por fim, a Eucaristia produz em nós uma alegria inefável. Estar com Jesus é sempre motivo de alegria, ou estar com Jesus é a verdadeira alegria. O que disseram os discípulos de Emaús, quando Jesus desapareceu logo ao partir do pão, e eles reconheceram Jesus, e disseram um para o outro: nosso coração não estava abrasado quando ele falava conosco no caminho sobre as Escrituras. Então é isso realmente que acontece conosco quando nós recebemos Jesus na Eucaristia. O nosso coração fica abrasado, fica incendiado de alegria quando nós recebemos Jesus. São Tomás nos ensina que na Sagrada Comunhão nós saboreamos a verdadeira doçura na sua própria fonte, que é Jesus. São Bernardo, naquele canto que a gente gosta de cantar aqui na igreja, Jesus dulcis memória, Jesus doce memória, não há nome mais doce do que o mel, não há nada mais suave, não há nada mais agradável, não há alegria mais inefável do que o nome de Jesus. E quando falo o nome de Jesus, diz respeito ao próprio Jesus. Então, quando comungamos, nós vamos à fonte da alegria, à fonte da doçura, quando nós recebemos Jesus. E por fim, o efeito final da Eucaristia em nós, da comunhão, é que já é uma semente de eternidade que vai em nós. Porque quando nós recebemos Jesus ressuscitado, e já é uma semente da eternidade. Por isso Cristo diz: quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. Daí a necessidade, a importância e o grande dom que é para nós podermos receber Jesus na comunhão. Agora, como é que nós devemos nos preparar para a comunhão? Existe uma preparação espiritual e uma preparação também no corpo. Preparação espiritual, primeiro devemos estar em estado de graça. Um pecado mortal já nos afasta da comunhão, porque pelo pecado mortal nós nos tornamos inimigos daquele que vamos receber. Então vamos primeiro nos reconciliar com ele e ele vem a nós. De modo que se está em estado de pecado mortal, ou se pecou mortalmente, busque se arrepender e vá ao confessionário, peça perdão a Deus, Jesus perdoa e logo ele vai entrar na sua alma. Se está em estado de graça, se cometeu pecados leves, veniais, que isso não afaste da comunhão,
porque a própria comunhão já vai dar o perdão. Aliás, o eu pecador que nós rezamos na missa e antes da comunhão, exatamente perdoa esses pecados veniais. E segunda preparação antes da comunhão é ir comungar com reta intenção. O que é que eu quero quando eu vou comungar? Ter reta intenção de agradar a Deus, de me unir a nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que eu vou receber ali o Filho de Deus feito homem. Então tenho que ter reta intenção, não ir comungar por vaidade, não ir comungar porque se eu não for o pessoal vai ficar olhando, mas ir receber Jesus porque quer se unir a Ele. Essa é a reta intenção que nós temos que ter. Essa é a preparação espiritual. Depois existe também a necessidade de uma preparação do corpo, né? Porque Cristo vai vir para a nossa boca, né? E vai vir o nosso corpo, né? E do nosso corpo, pela intimidade que há de corpo e alma, para a nossa alma, para a nossa vida. O homem é corpo e alma, né? Então o corpo tem que se preparar, por isso a igreja prescreve que haja um jejum antes da comunhão, que na disciplina atual deve ser de 1 hora antes de comungar, que não coma nada, 1 hora antes, né? Pode-se beber água, remédio, se for necessário, isso não quebra o jejum, mas que haja um jejum de preparar-se interiormente, também de modo físico, para ter o trono de Jesus, que vai ser o nosso corpo, né? Como uma arca desta aliança de Cristo com a humanidade, conosco em especial, né? E depois aproximar-se da comunhão com modéstia e com devoção. Porte como se vai comungar, né? Nosso costume é que se vá sempre comungar de mãos postas. O colocar as mãos postas significa a nossa fidelidade a Deus, ao Deus que nos protege. Então, as mãos postas têm esse significado, né? E aproximar-se caminhando, né? Sem cumprimentar ninguém, sem sair abraçando ninguém pelo corredor da igreja, né? Mas de mãos postas. Eu vou ali receber Jesus, então a minha intenção deve estar nele, né? O foco nele, né? Então, aproximar-se com devoção e com modéstia. É uma pena de ver tanta gente indo comungar de qualquer maneira, né? Sem devoção, mal vestidos. Se vai para uma festa, a pessoa tem um vestido especial. Se vai para um casamento, um vestido especial. Se vai comparecer diante do juiz, muito bem apessoado, diante do rei, muito bem arrumado, e diante de Jesus, vai todo largado. Tem que ter essa preocupação, né, de bem cuidado, né? Não importa se é rico ou pobre, ou simples ou não, mas que seja bem modesto e que seja bem decente, né? Decente, quer dizer, procurando cobrir-se bem, né? As mulheres usem o véu, um sinal de que são livres, né? São filhas da igreja, porque as escravas, elas raspavam a cabeça, né? E as livres punham o véu. Daí a importância do véu, né? Tem esse significado. Por que você usa o véu? Porque eu sou uma mulher livre pela liberdade que Cristo me conquistou. Não sou escrava como Agar, eu sou livre como Sara, eu sou filha da nova aliança. Daí o simbolismo do véu para a mulher, né? Esse é o simbolismo, né? São Paulo já recomenda, né? Evidentemente são símbolos que nós usamos, como na igreja há tantos símbolos, né? E aproxime-se com devoção e com modéstia. Ajoelhe-se, porque vai se prostrar diante de Deus, que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobram. E o meio melhor de expressar isso externamente é o ajoelhar-se, né? Evidente, se comunga em pé, não quer dizer que não está adorando, porque a adoração é um ato interior, mas isso pode se expressar de modo mais eficaz ou melhor, exteriormente, no ajoelhar-se, né? E recebe da igreja, do sacerdote, né? Do ministro designado para a comunhão pela igreja, recebe Jesus, né? Receba na boca, né? Em sinal de que, primeiro pelos cuidados que
que a igreja reveste ao dar a comunhão, com relação aos fragmentos, à higiene, e principalmente porque nós bebemos do leite espiritual, que é o próprio Jesus Cristo, né? E se não vos converterdes e vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Então a igreja, como uma mãe, nos alimenta dentro de nós, já colocando dentro de nós o próprio Jesus Cristo, seu divino esposo. Recebemos assim o pão dos anjos. Então veja que algo especial nós temos, né? Que dom espetacular que é podermos receber Jesus na Eucaristia. E a igreja, então, nesse tempo pascal, nos chama a atenção para nos prepararmos bem para que Jesus assim venha a nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.